Olá, aqui é André Barros, o Moneymaker. Afinal de contas, preço médio vale a pena? Bom, existe até uma piada, né? O preço médio, né? Que é a nossa tentativa, né? De reduzir o preço médio de uma determinada posição para podermos recuperar uma perda, né? Poder sair no lucro daquele ativo que a gente entrou. Nesse sentido, realmente não vale a pena. É um grande risco, uma armadilha que criamos para nós mesmos. É como se a gente cada vez mais colocasse mais âncoras no nosso pé. A posição não está indo na direção que gostaríamos e ao invés de sairmos ou esperarmos, que seriam as decisões mais sensatas, né? Sair se acredita que não tem mais fundamentos, ou aguardar porque teses levam tempo para se materializar, nós resolvemos aumentar a posição, comprando cada vez mais a cada nova queda. O problema, obviamente, primeiro é que você desbalanceia a sua carteira, cada vez mais você fica atrelado àquele ativo, cada vez mais ele pesa na sua carteira, e só isso não seria um problema, né, isoladamente. O problema maior é que você também está cada vez mais aumentando o seu compromisso com aquela posição, o seu ego entra no jogo, você, a cada nova entrada, você acredita que vai reverter a situação e vai reverter, e a situação vai se tornando cada vez mais um beco sem saída. Muitas vezes, inclusive, você acaba realizando prejuízo para depois ver a posição se recuperar, mais comum do que a gente imagina. Porém, existe sim uma situação em que o preço médio é muito positivo. É quando você já programa isso desde a entrada. Então você tem interesse numa posição e decide montá-la aos poucos. Seja porque você vai fazer uma compra muito grande e de fato não quer que aquilo exerça qualquer tipo de pressão no mercado, mas esse tipo de dilema é muito mais voltado ao grande investidor, ou porque, né, que é o mais comum, ou porque você quer ter a oportunidade de encontrar entradas melhores, você quer diversificar, ou melhor, diluir o seu risco ao longo do tempo. Então, você já definiu desde o início o seu preço teto de entrada que te interessa, você já definiu a sua alocação máxima e você apenas dividiu essa entrada ao longo do tempo e vai parar de montar a posição quando a sua alocação for atingida, seja ela R$1.000, R$10.000 ou R$500.000. Então essa sim é uma estratégia de preço médio positiva, em que você dilui o seu risco. Claro que ela pode ser contraproducente se o preço é tão interessante, por exemplo, um ruído muito grande do mercado, um Joesley Day, uma crise do Covid ou um boato que assustou o mercado, que a posição caiu tanto sem que tenha sido motivada por fatores específicos daquela posição. Então é o mercado que estava sofrendo, ela foi penalizada. Nesse caso, talvez não valha a pena ficar esperando uma nova oportunidade. Aí você vai entrar, realmente, a recomendação também não é fazer o médio, é você fazer a alocação quase que integral. Mas sim, esse médio em que você já definiu a alocação, você definiu o seu preço teto e você vai entrando gradativamente ao longo do tempo, ele é positivo. Um outro médio que também é positivo é quando se tratam de novos aportes. Então, você vai fazer um novo aporte na carteira, vai aumentar o seu investimento em ações, e nesse momento você pode, mas aí você não vai escolher porque ela caiu muito, aquela cotação. Você vai escolher porque os fundamentos daquele ativo são muito fortes. Aí você vai acabar fazendo um médio de maneira fundamentada, né? Não vai escolher porque é a que mais caiu da minha carteira, então vou comprar justamente a que mais caiu. O fato de ter sido a que mais caiu não significa que ela é a que tem o maior potencial. Caso as duas coisas coincidam, ela está desvalorizada do seu preço de entrada e, além disso, tem um bom potencial,
esse é um outro médio que não é prejudicial. Ainda assim, fechando, né, nesse caso dos novos aportes, a atenção quanto à alocação precisa continuar, né? Você também pode errar, não porque escolheu mal o ativo que você ia fazer aquele aporte, mas porque você acabou exagerando nas entradas. Você foi além do que era a sua alocação máxima que você tinha de acordo com a sua estratégia. Bom, então era isso. Tem sim preço médio e tem sim preço médio que vale a pena. Hoje era isso que eu queria falar nesse vídeo mais curto. Então vamos lá, vamos juntos